Bom dia, valentes do Altíssimo. Que Deus abençoe sua vida, onde você estiver. Estamos aqui no jejum, 20º dia do nosso jejum, e a palavra de hoje está em Efésios 6. Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, use a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Use a salvação como capacete e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Aleluias. Amados, é tão importante, né, a gente entender essa palavra. É uma palavra que o apóstolo Paulo nos orienta, nos alerta de que nós temos lutas diárias, guerras diárias, mas que essa guerra ela é espiritual. Nós não lutamos contra seres humanos. A nossa luta é contra governantes e autoridades, forças malignas formadas por anjos caídos, liderados pelo diabo, inimigo que é cruel e violento. Mas ele usa as pessoas, sim. Mas nós precisamos resistir a esses ataques. Dependendo de quem? Dependendo da força de Deus, usando as armaduras, usando as peças da armadura do Senhor, que Ele nos orienta. Paulo nos dá esse conselho, né? Que nós precisamos nos atentar para isso. Porque aqui ele fala bem claro: revestivos do Senhor e da força do seu poder, revestivos do Senhor e da força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possa ficar firme. Se nós não vestirmos a armadura do Senhor, nós não vamos ficar firmes. Se nós não entendermos que essa guerra é uma guerra espiritual, nós vamos perder a batalha, porque nós vamos nos levantar uns contra os outros, que é o que mais acontece, né? O inimigo gera um tipo de confusão ali, né? Como tem aquela anedota lá de um que soltou um cavalo, né? Soltou um cavalo e aí o cavalo foi uma confusão terrível, alguém matou o cavalo, alguém matou quem matou o cavalo, e aí foi, no final, perguntaram para o diabo: por que você fez isso? E ele respondeu apenas assim: eu só soltei o cavalo. Então é mais ou menos isso. Às vezes a gente dá uma brechinha aqui e ali, somos humanos, somos carnais, infelizmente, não vigiamos, e aí o inimigo entra e faz o estrago. Mas nós temos que entender que nós lutamos contra inimigo, não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. É isso que o apóstolo Paulo nos adverte. E ele fala: portanto, vistam toda a armadura de Deus, ou seja, o capacete da salvação, coloque a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calça os pés com a preparação do evangelho da paz, toma na mão o escudo da fé, a espada do Espírito, e fique pronto para essa batalha. E aí, é isso que nós precisamos fazer, porque o escudo da fé vai nos livrar dos dardos inflamados do maligno. Toda hora é lançado dados sobre nós. Que dados são esses? São as sugestões, né, malignas que vêm na nossa mente contra a palavra de Deus. São as pessoas que às vezes falam coisas, né? O diabo usa a boca delas para falar coisas contra nós, e aí nós vamos recebendo isso. Mas se tivermos a couraça da justiça, o escudo da fé, isso não vai penetrar no nosso coração nem na nossa mente. Por isso ele nos adverte. E aí ele fala: olha, use o capacete, use a espada, orem todo o tempo no Espírito e permaneça firme, persistente em oração e vigilante. Nós caímos nessas armadilhas porque nós não vigiamos. Nós temos que entender que os nossos inimigos não são de carne e sangue, são demônios controlados pelo diabo. E é nessa dimensão que nós temos que lutar contra as armas, né, malignas. Nós temos que lutar com armas, o quê? Espirituais. Não é isso que nós lemos lá em Coríntios? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a
carne, mas militamos segundo o Espírito, com armas espirituais. Precisamos do poder de Deus sobrenatural para derrotar Satanás. Precisamos do poder de Deus para viver a vida no Espírito. Precisamos do poder de Deus para não entrar na carne. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, que nós devemos ficar vigilantes, atentos, né? Por quê? Porque vai vir muitas coisas para cima da gente. Vai vir problemas, pessoas vão se levantar, vai acontecer situações difíceis, perseguições e tantas coisas. Mas o próprio Deus também permite. Para quê? Para a gente aprender a guerrear no Espírito. Porque se você for, toda vez que tiver uma questão, uma dificuldade, uma perseguição, um problema, você for guerrear na carne, você for entrar na alma, você vai ser uma pessoa perdedora. Você vai ser um cristão perdedor. Você vai perder a batalha. Quando é que você vai ficar totalmente livre de tudo isso? Só quando você subir para a glória. Porque aqui no mundo não vai não. Não vai mesmo. E o Senhor sabe disso e é por isso que Ele nos alerta aqui. Olha, seja forte no Senhor. Não é na sua carne, não, é no Senhor. E no grande poder dele. Vista a armadura do Senhor. Guarda sua mente, guarda seu coração, guarda sua alma no Senhor. Vista essa armadura e fique firme. Resista às artimanhas de Satanás. Resista tudo aquilo que vier contra você no Senhor, vestido dessa armadura. Aqui ele fala, se você vestir e permanecer firme, você vai vencer. Mas às vezes a gente não faz isso, não é? Então essa é a alerta que o Senhor está nos dando nesse dia, que nós devemos estar vestidos da armadura completa de Deus, firmados no Senhor, agindo no Senhor, vivendo no Espírito e entendendo que a batalha é uma batalha contra as trevas e os demônios e não contra as pessoas. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.